Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os resultados da publicação de dois ensaios clínicos randomizados na semana passada no New England, que envolvem a terapia com anticoagulação plena no tratamento de pacientes com Covid. Desde o início da pandemia, essa sempre foi uma grande dúvida nossa, né? A gente vê que esses pacientes sempre tiveram níveis de dedímero muito mais elevados e a gente vê na prática clínica e já os estudos mostram que o risco de eventos trombóticos como TEV, IAM, AVC isquêmico são muito mais preponderantes nos pacientes com Covid. Né? O risco de eventos trombóticos é cerca de 8 vezes maior do que na população geral. E aí, no início, a gente chegava a anticoagular esses pacientes de forma empírica, mas aí depois começaram a surgir estudos que mostravam que não tinham tanto benefício, outros estudos sugeriam esse benefício. E finalmente a gente teve a publicação aí de um ensaio clínico grande que tenta responder essa pergunta. A gente teve esses dois estudos, né? Um avaliou pacientes de moderada gravidade e outro em pacientes críticos. Né? Os pacientes de moderada gravidade são aqueles pacientes que a gente interna em enfermaria, tem necessidade de internamento hospitalar com uso de cânula nasal ou de máscara não inalante com um fluxo menor do que 15 litros. Né? E aí, esse estudo especificamente mostrou que há sim um benefício, tá? Entre a gente fazer a anticoagulação plena, tanto com heparina de baixo preço molecular, quanto a heparina não fracionada, e enquanto que nos pacientes críticos a gente não teve essa diferença. Esse risco também foi independente do valor do dedímero, então se o valor do dedímero é alto ou baixo, o benefício se manteve. E, obviamente, a gente teve um maior risco de sangramento nos pacientes que fizeram anticoagulação plena, mas esse risco não chegou a ser significante e se manifestar do ponto de vista de instabilidade hemodinâmica. Né? A gente teve um risco de 1,9 nos pacientes, de sangramento de 1,9 nesses pacientes com anticoagulação plena, enquanto que 0,9 nos pacientes com anticoagulação profilática. E aí, eu devo anticoagular todo mundo? Isso é uma grande dúvida ainda. Apesar de ter sido um ensaio clínico que envolveu aí 2.219 pacientes em vários países, inclusive o Brasil, ele não responde adequadamente à resposta por alguns vieses. Primeira coisa é que esse é um ensaio clínico multiplataforma. Quem está acostumado aí a lidar com estudos, ensaios clínicos, a gente sabe que no ensaio clínico geralmente a gente vai ter um grupo, né, que é o grupo de intervenção e o grupo controle. Os grupos vão ser exatamente iguais, exceto pela intervenção. É isso que garante que realmente a diferença que eu encontro nessa de mortalidade, enfim, do desfecho que eu estou procurando, ela é de fato atribuída à terapia. No caso de um ensaio multiplataforma, ele permite que vários ensaios clínicos que estão acontecendo, eles possam ser agrupados em um único resultado. Nesse caso, o ensaio clínico envolveu ensaios clínicos ATTAC, o ACTIV-4 e o REMAP-CAP. Só que eles envolveram diferentes países, né, diferentes grupos fizeram esses ensaios clínicos. Os critérios de entrada nos ensaios clínicos foram diferentes. Os critérios de definição do que era caso moderado também mudou de caso a caso. E, principalmente, acho que é o principal ponto, o período em que os pacientes foram recrutados, diferente de ensaio clínico tradicional, eles poderiam ser diferentes. Então, por exemplo, a gente poderia incluir pacientes no Brasil numa fase mais tardia da vacinação, em que a vacinação não tivesse completa, que a gente tivesse uma flexibilização maior das regras das normas sanitárias e a gente tivesse uma maior alta de casos graves, enquanto que a gente poderia incluir um paciente que está lá no Reino Unido num momento diferente de vacinação em que a gravidade de casos e o número de casos já está diferente. Isso por si só gera um viés de seleção e não me permite falar, por exemplo, se essa análise de benefício da anticoagulação foi realmente só em decorrência do tratamento ou se teve a influência de outros fatores externos. Outra coisa que também é um viés importante desse estudo é que o tratamento do grupo controle ele não foi uniforme. Então, a critério do médico que estava lá acompanhando o paciente poderia fazer anticoagulação profilática ou uma anticoagulação intermediária. Então, anticoagulação profilática com o paciente fazendo enoxaparina seria 40 miligramas uma vez ao dia. Se eu fosse fazer uma anticoagulação plena, seria 1 miligrama por quilo de 12 em 12. A intermediária seria fazer 40 miligramas de 12 em 12. Tá? Então, fica muito difícil da gente determinar se de fato esse benefício ele realmente se está relacionado ao uso da terapia plena ou não. Isso quer dizer que eu não devo anticoagular ninguém? Não. Nesse momento, a gente ainda precisaria de outros estudos com a metodologia mais adequada para responder essa pergunta, mas a gente deve individualizar. Então, se eu tenho um paciente com baixo risco de sangramento, é um paciente que tem um marcador inflamatório alto, que tem um caso mais grave, que está com um fluxo de O2 maior, eu posso pensar em anticoagular esse paciente
já que a gente vai ter aí a gente tem um estudo que dá esse suporte, essa evidência para a gente, ainda que não seja a melhor, é a evidência que a gente tem. E a gente tem um racional teórico, a gente sabe que os pacientes têm mais risco de evento trombótico, então a gente pode aplicar de caso a caso. Mas esse ensaio clínico ainda, infelizmente, não responde à grande pergunta que é: eu devo anticoagular todo mundo ou não? E aí uma outra dúvida é: ué, e por que a gente não teve esse mesmo resultado nos pacientes críticos? Provavelmente, aí é uma hipótese nossa, da comunidade, mas o ensaio clínico não responde isso. Esses pacientes numa fase mais avançada, eles já perderam o timing, já perderam o tempo, a janela terapêutica, e aí a gente só vai ter maior risco de sangramento e não vai ter o benefício que a gente poderia ter nas fases iniciais.